Quando a piada vira crime, a gente fica entre uma linha tênue entre humor e discriminação. Não é de hoje que o Léo Lins, pra mim, não tem graça. Ficou tão pautado em tentar fazer o contrário da lacração, né? Porque ele é de direita, mas ele ficou tão focado nesse tipo de piada que no fim das contas é só o que ele quer fazer. E pra mim não tem graça, já não acompanho há muitos anos, essa é a verdade. Mas também tem a questão comportamental, também tem a questão de crime. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho, através de uma análise jurídica, sobre esses comportamentos e tudo isso que está se dando. O humorista, ele foi condenado pela terceira vara criminal federal a 8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão, devido às suas falas não atuais, e sim de 2022, em um espetáculo denominado Perturbador, do qual foi para o YouTube e teve mais de 3 milhões de visualizações. A sentença teve por fulcro a lei antirracismo, para ser mais exato, o artigo 20, parágrafo 2, que estava passando aí na tela, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 88, parágrafo 2º, onde a juíza entendeu que as suas falas, elas de fato estavam diminuindo ou atrapalhando um grupo da sociedade. E aí, a partir disso, com todo aquele imbróglio, com toda aquela situação, desde 2022, há pouco tempo saiu esse resultado. E olha só, com relação à fundamentação, de fato a decisão está correta. Agora, a gente precisa se atentar à questão da dosimetria da pena. E de fato a sua condenação por tempo superior a 8 anos foi proposital, justamente para que ele se iniciasse em regime fechado, ou seja, de fato fosse preso. Porque se fosse 4, se fosse 2, se fosse 6, ou então até menos de 8, ele teria aí condições de ser num semiaberto, ou então um sursi, enfim, algum tipo de relaxamento. Então, a gente também entende que alguns comportamentos por parte do jurídico, eles ocorrem justamente para que haja algum tipo de relevância na mídia. E esse caso ele não é diferente. Bem como também, pouca gente está falando, mas na verdade existe, uma pena de mais de R$ 300 mil como multa. A defesa ela argumenta com base na retroatividade, bem como em 2023 o STF também entendeu que algumas penas impostas ao humorista ia caracterizar a censura e, portanto, foi suspenso. Mas, no fim das contas, isso tudo só faz reacender a questão do discurso entre liberdade de expressão versus discurso de ódio. E, no fim das contas, a gente começa a entender também que situações como essa se tornam mais cotidianas. Quantas e quantas vezes a gente está falando sobre censura ou então sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Então, isso é muito perigoso o rumo que a gente anda tomando. E no fim das contas, o caso do Léo Lins, ele só evidencia cada vez mais a delicada balança entre liberdade de expressão, quem pode falar e quem não pode falar. Será que se ele fosse de um outro posicionamento, ele poderia falar o que falou? A decisão judicial estabelece um pressuposto significativo, ou seja, muitas pessoas poderão ser julgadas futuramente sobre situações semelhantes. Isso é bom ou ruim? Eu te pergunto. Bom, essas perguntas têm que ser respondidas por nós e para nós mesmos. Então, eu te deixo a pensar qual rumo isso tudo vai tomar. As informações relevantes eu já te falei e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!